Olá, estamos na Medita Unipaz número 91, hoje com o tema meditação e estoicismo. Eu vou explicar um pouquinho o que é essa questão do estoicismo, mas o nosso objetivo é entender que, através da meditação, nós podemos lidar com as coisas práticas do dia a dia e com situações às vezes difíceis e desagradáveis que podem estar nos incomodando. E a partir do momento em que nós começamos a entender, dentro da visão que o estoicismo nos coloca, de como lidar com esses problemas, a meditação torna-se também um aliado ou uma aliada importante para nos ajudar a lidar com essas situações. Então, iniciando já com a meditação, vamos colocando nosso corpo numa posição de atenção plena, inspirando, expirando, buscando estar atento ao que passa em nosso corpo nesse momento, apoiando os pés no chão, e novamente inspirando, um pouco mais lentamente, expirando, fazendo uma pequena pausa, fazendo pequenos movimentos com os pés, com as pernas, com a coluna, mantendo a coluna reta, suave. E novamente, a atenção na inspiração, na expiração e uma pequena pausa. Este é o nosso ponto de partida. Vamos relaxando também o abdômen, o tórax, os ombros, as mãos, os braços. Tomando consciência do corpo como um todo, relaxando o pescoço, relaxando a face, estando presente aqui e agora e dedicando esse momento para nosso aprendizado, para estarmos melhor no mundo da vida. E novamente, buscando a âncora da respiração como a referência para estarmos presentes aqui e agora. E você, ainda de olhos abertos, vá observando o ambiente, a sua volta, as cores, as luzes, o horário do dia ou da noite. Vá percebendo os sons que estão por aí, o calor ou o frio. Observe seu corpo, se existir alguma região do corpo pedindo uma atenção especial, dê atenção a essa região e vá relaxando essa parte do seu corpo com pequenos movimentos. E aos poucos você vai se acomodando. Se você quiser permanecer de olhos abertos, fique atento para não haver distrações com a tela, com o ambiente. Você pode olhar para o piso. Se quiser, também pode manter os olhos levemente fechados, com o cuidado para não haver criação de imagens mentais que tendem a nos tirar do foco da meditação, que é estar atento, atenta ao que passa em nossa mente, em nosso corpo, aqui e agora. E vá buscando o seu silêncio, deixando que os pensamentos, sentimentos
possam estar sendo dispersados aos poucos em algum lugar, encontrando o seu silêncio. Eu vou fazer uma pausa de 1 minuto para que você possa estar nesse momento focalizando o silêncio, que é um potencial que cada um de nós podemos acessar internamente. Nós vamos primeiro falar um pouco sobre o estoicismo, que é uma escola filosófica da Roma Antiga, praticamente no início do primeiro milênio. Existem muitas informações interessantes, vídeos sobre o estoicismo no YouTube, mas eu queria destacar aqui alguns ensinamentos práticos que essa escola apresenta. É uma escola filosófica que focaliza a vida na sua situação prática, como que nós lidamos com as questões que surgem no dia a dia. Então eu vou colocar algumas frases que possam permitir que a gente entenda o que os pensadores dessa escola trouxeram já no início do primeiro milênio e que são temas muito atuais com os quais nós lidamos hoje normalmente. Então o que se diz em princípio é o seguinte: o que importa realmente não é o que acontece conosco, mas sim como nós reagimos ao que acontece. Então vamos refletindo um pouco sobre esses aspectos, porque sempre acontecem coisas, sempre nós temos fatos, eventos que nós presenciamos, que vivenciamos, mas o fato em si ele está ali colocado, não é negar, mas como que nós vamos reagindo, como que nossa mente ego atua diante dessas situações que aparecem em nossa vida. Às vezes nós sofremos mais na imaginação do que com o fato que realmente está acontecendo. Então nós vamos criando imagens, nós vamos ampliando aquilo que está acontecendo de uma maneira muitas vezes negativa, e isso vai trazendo sofrimento e nem sempre condiz com o que realmente está acontecendo. Então criamos imagens do futuro com base em nossos medos e traumas do passado. Observe que esse tema é muito atual, já estava sendo colocado lá no início, e a gente muitas vezes sofre porque estamos movimentando ou sendo movidos por uma questão central no ser humano, nos seres de maneira geral, que é o medo.
e os traumas que nós vivenciamos em algum momento de nossa vida. Portanto, não se sinta vítima do que acontece. Daí desenvolver a serenidade diante do que acontece em nosso dia a dia e receber e estar desenvolvendo uma atenção com aquilo que se passa em nosso ser, em nosso corpo, em nossa mente. Então, o ponto de partida é desenvolver a serenidade. Tudo o que acontece tem um significado, mas somos nós que criamos esse significado. E nem sempre precisamos de tudo que julgamos precisar. Então precisamos mudar nosso modo de ver e valorizar as coisas. E perguntar por que determinadas coisas nos incomodam. Já que nós não podemos controlar o mundo externo, como que nós vamos responder ao que acontece? Isso que interessa. O mundo externo acontece, as coisas vão passando, mas nós podemos ter o controle da forma como nós estamos reagindo àquilo que acontece. E seja o que for, atuar diante das injustiças e desvios é importante, mas não se deixar dominar emocionalmente por aquilo que está acontecendo. E aí nós podemos conseguir atuar, agir de uma maneira mais ampla, mais plena, sem sermos dominados pelo nosso emocional. E perceber as emoções destrutivas que nos dominam. Muitas vezes as coisas acontecem, a nossa reação vem acompanhada de raiva, ansiedades, irritações, angústias, frustrações, arrependimentos, mas tudo isso que pode aparecer não nos ajuda em nada. Esta aqui é uma questão que todos nós já sabemos, mas como lidar com isso? Então a pergunta é essa: qual o papel da meditação? Como que a meditação pode nos ajudar a lidar com essas situações que de certa maneira nós já conhecemos, já sabemos? Então essas propostas, todas elas partem lá já de uma visão dos estoicos e elas são bem atuais, mas a meditação ela pode nos colocar numa condição favorável para lidar com isso de uma maneira mais ampla, mais profunda e mais efetiva. Então eu vou passar aqui alguns passos que, como sugestões que nós podemos fazer e atuar. Então, novamente, percebendo o momento presente, a respiração e já fazendo uma pequena prática. O primeiro ponto é parar. Dê a si mesmo uma chance de sair do tumulto mental que aparecem nessas situações da vida. Só racionalizar não é suficiente. Então pare quando você percebe alguma situação, respire, busque seu silêncio e acolha a si mesmo. Então o primeiro ponto é parar. Parar em algum lugar, sentar, abrir os olhos para um ambiente diferente, por exemplo, para a natureza, para o céu, para as nuvens. E inspirar e expirar uma vez, duas vezes, tantas quantas forem necessárias. Isso pode ser um ponto de partida fundamental, um grande ganho para lidar com as situações que a gente vivencia. Então, primeiro, parar.
Segundo, conscientizar daquilo que está acontecendo. Tomar consciência do que está se passando. Ou seja, dê um passo para fora do palco do cenário mental que está sendo colocado. E não se identifique com o que se passa. Por isso, é como se você percebesse que existe uma cena mental diante daquilo e você começa a observar essa cena. E você pode separar o evento que está acontecendo do padrão afetivo que está surgindo em sua mente emocional, porque tudo nos ataca através do emocional. Observe isso que você vai percebendo porque nós somos pegos por esses processos. Então, observar e separar o evento que acontece do padrão afetivo que vem surgindo em nosso ser. Então, depois de parar, tomar consciência do que se passa, vamos também compreender, de certa maneira, analisar o que se passa. Converse com você mesmo. Reflita serenamente, avalie, sempre respirando conscientemente e observe o padrão de respostas que você provavelmente está repetindo como uma atitude muitas vezes inconsciente. Geralmente, esse padrão de resposta é uma atitude de defesa que envolve um sentimento negativo, com sensações no seu corpo, motivado por medo e que vai mobilizar em você alguma emoção forte de raiva, irritação, ansiedade, às vezes frustração. E muitas vezes você tende a justificar tudo isso. Seja sincero. Isso não faz sentido. Porque nós temos um padrão de resposta para essas experiências psíquicas que nos acontecem. Então nós precisamos de perceber a experiência psíquica que está acontecendo e conseguir lidar com ela a partir do que a gente chama de vivenciar aquilo que está passando sem negar, mas sem ser levado pela experiência, pela correnteza. E vá respirando e percebendo o vazio por trás de tudo isso. Você já saiu do palco, do cenário, você já está observando a tela mental em operação e agora você vai observando que existe um vazio. Então vá intencionalmente zerando esses padrões afetivos, sejam positivos, negativos, e perceba o silêncio que começa a surgir do mais profundo do seu ser. E se ainda você preferir, depois que estiver já acomodado todo esse processo emocional, como estratégia, já que a mente ego é sempre uma resposta, é sempre uma reação, você pode começar também a criar padrões positivos e eficazes que irão aos poucos substituindo automaticamente aqueles padrões antigos que você estava emergindo sempre diante das diversas situações. E você então está colocando a mente ego a seu serviço, mas a partir de um outro referencial. Eu sugiro que você faça essas etapas agora. O nosso vídeo tem uma duração de 20 minutos, mas que você faça essas etapas
com calma, talvez fazendo pequenas pausas a partir de cada etapa que eu coloquei aqui e buscando vivenciar esse processo a partir de qualquer fato, não precisa ser alguma coisa muito intensa, qualquer fato que acontece com você, como experiência. Nós vamos encerrando aqui e devemos retomar esse tema em outros momentos de encontro, agradecendo a sua presença e sugerindo que você passe por essas etapas, fazendo pausas, refletindo, avaliando e buscando vivenciar cada tempo, cada experiência. Gratidão pela sua presença e até nosso próximo encontro.